continuidade aí ao que o Inácio estava falando, eu até estava pensando agora há pouco aqui comigo, ia ser bem, assim, pelo menos no meu entendimento, ia ser mais legal se tivesse falado depois de mim. Porque o que eu vou falar para vocês aqui é como se fosse um pouco antes do que ele falou. Então, eu costumo falar o seguinte: a ideia não é formar hacker nenhum, nem achar que vocês já vão sair invadindo o Pentágono ou coisa parecida com isso. Eu acho que o Inácio também falou para vocês. Mas assim, a gente vai dar um passo antes para vocês entenderem como é que a coisa acontece até chegar no nível que o Inácio propôs, essa parte de disassembly e tal. Bom, o Alan falou já a meu respeito. Eu tenho mestrado pela UFPA, pela UNAMA, e tenho umas pesquisações aí. Eu trabalho lá no Banco da Amazônia, eu sou analista de segurança de lá. E, quer dizer, agora mudou lá a tecnologia, mas por muito tempo eu trabalhei com segurança lá. Também sou professor e trabalho com perícia computacional, tanto judicial quanto assistente técnico. E faço parte de umas revistas, organizações aí de malucos. Aí, também não tem ninguém para fazer uma coisa legal, para alguém para avacalhar e me chamam lá. E eu tenho umas certificações também, que aí dá para a gente conversar sobre elas. Bom, e recentemente também a gente lançou um livro. Esse aí é o livro que daqui a pouco eu vou falar mais, muito tem que ter mexendo, tem que falar do livro, né? Eu tenho o link do livro, se vocês tiverem aí com o telefone celular. Tem um malware lá, mas não tem problema não. BTV, Tratado da Computação Forense. Aí, se vocês quiserem ver, tem lá. Até trouxe uns aí, mas enfim. Bom, olha só, a minha ideia que eu vou falar com vocês aqui é falar sobre a parte de crime cibernético, assim, de maneira bem geral mesmo, e as fases de forense computacional. Como é que a pessoa, como é que o perito vai lá investigar crime cibernético, como é que ele é funcionado. E no final eu vou falar também sobre a atuação do perito. Muita gente me pergunta: mas tio, quanto que ganha um perito, né? Como é que eu vou cobrar? A minha tio da prima, da sobrinha da minha sogra pediu para eu recuperar um pendrive para ele. Posso cobrar? De vez em quando tem uns caras que me chamam no Facebook perguntando quanto é que tem que cobrar e tal, em cima de uma perícia, de uma atividade computacional qualquer. Então, eu coloquei um adendozinho lá. E umas ferramentas também, só para vocês verem. Eu acho que todo mundo conhece isso aqui. Basicamente, o que é um crime cibernético, né? Aqui no Brasil, vocês com certeza ouviram falar daquele caso lá da atriz Carolina Dickmann, né? Então, ela, digamos assim, nacionalmente, né, aqui no território brasileiro, ela meio que deu o nome à lei de crime cibernético daqui, que até então estava só em projeto, vai para lá, volta para cá. É preciso com que está a nossa regulamentação de quem é de TI, né? Ia, voltava, não provava e tal. Aí foi preciso ter algum escândalo com alguém famoso, e aí acabou que ela, assim, meio que apoiar a causa, né, divulgar e fazer um estardalhaçozinho lá, batizaram, né, a lei com o nome dela, a Lei Carolina Dickmann. Mas assim, basicamente, o que é isso? O que fez a gente colocar no papel lá que isso, invadir dispositivo informático, é crime, né? Para toda conduta ser considerada como um crime, ela tem que estar tipificada no Código Penal, tem que estar escrito lá, né? Ou então tem que ter alguma legislação que atualize o Código Penal e diga: olha, a partir de agora isso aqui é crime, né? E para o mundo cibernético da coisa, é você se fazer valer de uma vulnerabilidade ou disparar um ataque a algum dispositivo informático, alguma rede de computadores, algum sistema computacional, não necessariamente com o intuito de roubar alguma coisa, mas pode, de repente, só indisponibilizar aquele ambiente computacional, aquele sistema. Acho que vocês têm acompanhado na mídia aí aquela ideia do hacktivismo, né? Anonymous, Isodiclard, enfim. E a ideia dos caras não querem, às vezes, nem, sei lá, roubar R$1 milhão do Banco Central. Eles querem indisponibilizar o Banco Central. Ponto, tá bom. Por quê? Porque sim. Né? Tem, por quê? Tá lá, ele quer tentar, porque sim. Né? Então, assim, tudo que comprometa um sistema computacional e que, a partir de então, está tipificado no Código Penal, agora é crime. Eu estou mostrando para vocês aqui, não dá para aparecer legal aqui, porque daqui a pouco eu cliquei em cada para fazer um foto. Então, olha só, essa aqui é a Lei Carolina Dickmann. Essa Carolina Dickmann, né? Todo mundo conhece, né? Se é que você não viu as fotos, mas, assim... que foto, né? Eu não sei o que você fala, eu não sei o que está falando. Então, assim, é a Lei 12737 de 2012,
né, que ela foi tipificada, ela deu essa incluída aí no Código Penal, de dizer que invadir dispositivo informático agora é crime. Né? E essa aí é a tia Carol Dick, né? Não vou traduzir o nome dela, porque... então, assim, essa contextualização de crime cibernético agora já ganhou corpo penal, né? Então, já é sabido e já é tipificado que tu invadir dispositivo informático, seja para roubar algum dado, alguma informação, ou para disponibilizar um sistema qualquer, é considerado crime já na legislação brasileira. E assim, como é que a gente vai tentar analisar quem invadiu um ambiente computacional ou quem disponibilizou algum ambiente computacional, né? Existem alguns princípios que a gente procura verificar que são empregados no meio comum, né, na cena de crime normal, padrão, default mesmo, cena de crime reais, e a gente leva isso para o meio computacional, para o ambiente virtual. Então, assim, existe um cara chamado Edmundo Locard, que ele disse que todo contato deixa uma marca, né, todo contato deixa uma impressão. E, em cima disso, existe, dentro da computação forense, né, tu fazer análise de onde alguém passou por onde, né? Onde quem passou por onde. Né? Por onde foi que aquela pessoa passou, o que foi que ela fez, quais foram os sistemas computacionais que ela acessou, como foi o comportamento dela dentro daquele sistema. Só um parênteses, né? Em tese, isso deveria acontecer. Né? Então, se vocês forem ver na prática, a coisa não é muito assim. A gente passa por situações em que, em tese, um log deveria estar lá gravado por mais de um mês, por exemplo, mas tu vê que o log é sobreposto a cada dia. Então, aí, meu amigo, não tem forense que dê jeito, né? Então, obviamente que coisa que eu falo, né? Casa de ferreiro espeto de pau. Tem muita gente que às vezes dá só um NIF, né? Next, Finish. Né? Não sabe configurar servidor. Né? Configurar servidor, a configuração vem depois do Finish. E aí tem muita gente que tem esses problemas aí, pô, como é que eu vou fazer uma rastreabilidade de algum evento? Como é que eu vou analisar um evento atípico de um sistema se eu não tenho log, ou se eu não tenho informações mínimas para poder correr atrás daquilo? Ou ainda, se eu não tenho recursos mínimos que me deem suficiente para poder fazer aquilo. Né? Então, o Locard de dizer que todo um contato deixa uma marca, e isso é empregável para o mundo computacional também. Tudo que tu faz no ambiente computacional, mesmo que a técnica não existe um log bacana, existem ferramentas que fazem com que tu extraia dados, metadados, né? Tem Excel lá para dar uma verificada no que aconteceu de anormal naquele sistema. Então é possível, a partir de análise hexadecimal, tu verificar padrões de comportamento em período daquele sistema e interpretar se houve ou não alguma coisa anormal ali. E existe também, quem vai avaliar isso aí em vestígios digitais, que é X1, né? São todos os logs que tu vai precisar verificar. E também existe um cara chamado Kirk, né? Leonard Kirk, que é também nesse mesmo sentido aí do Locard, ele diz que existe um princípio de localização. O que é isso? Por exemplo, o cara que usa um sapato com uma meia, ele vai sempre colocar o sapato dele na sapateira e a meia no lugar que está na gaveta, então você está suja, não põe roupa suja, a roupa dele ele vai colocar no guarda-roupa. O cara não vai colocar a camisa dele na geladeira, né? Então o cara não vai colocar o sapato dele dentro do congelador. Então, esse princípio de busca espacial também é contemplado na computação. Que é isso? Vamos começar a procurar coisas por onde elas deveriam estar. Só que o cara quando faz coisa errada, o cara quando faz algum tipo de conduta ilícita dentro do ambiente computacional, obviamente que ele não vai colocar as coisas num contexto óbvio, né? Então, por exemplo, o cara tem uma imagem de pedofilia. Ele não vai colocar lá dentro de meu documento e minhas imagens, né? Então, geralmente, o cara vai tentar ocultar aquilo, camuflar aquilo, e é aqui nessa correlação de princípio espacial que a gente vai começar a verificar, por exemplo, se tu encontrar muitas imagens dentro da pasta System32 do Windows, né? Ou então, se tu encontrar lá dentro da pasta da .var lá do Linux, alguma biblioteca de imagens que não faz nenhum padrão, não tem nada a ver com o Linux, né? Então aquilo já te deixa uma flag aberta para tu começar a verificar aquilo, porque aquilo não é normal. Aquilo é um comportamento atípico, né? Então, assim, é aqui que existe essa aplicabilidade de técnicas de forenses. O cara tentar colocar coisa para atrapalhar, né, dispersar a atenção de um perito. E o que é isso focado, voltado, definido dentro do mundo computacional? Né? Todo tipo de crime cibernético, ele ou tem como atividade alvo ou atividade meio, mas mais o alvo, a tecnologia. Né? Então ele tem lá, o alvo dele lá, por exemplo, é disparar um ataque a um sistema de um banco qualquer, a um internet banking, ou a um ambiente computacional lá, de infraestrutura crítica, por exemplo, de eletricidade, de água e tal. Então aqui, a tecnologia, ela vai ser sempre a chave central, a peça central
para tu fazer o ataque acontecer, aquela conduta acontecer. Se a tecnologia não existir, aquela conduta não existe. Então, para que esse crime cibernético, de fato, seja concluído, inicie, seja executado e tenha sucesso, ele tem que ter toda a contextualização tecnológica, né? Então, ele é basicamente voltado a roubo de informação, fraudes, adulterações eletrônicas e tal. E aí, o que é isso? Dentro do ambiente computacional é você conseguir fazer fraude de internet banking, espionagem, ataques de degradação de serviço a infraestruturas críticas, propagação de vírus, worms, enfim. E defacement, né? Como os caras têm feito isso? Além de indisponibilizar a página, o ambiente computacional, ainda faz essas brincadeirinhas aí, né? Defacement, né? A pichação virtual. Então, assim, se a tecnologia não existisse, aquele crime ele não seria praticado. Então, ele precisa da tecnologia para acontecer. Então, o cara vai lá disparar um ataque ao internet banking, fraudar o internet banking, e ele precisa estar conectado na internet, ele precisa ter tecnologia para ter sucesso no ataque dele. É isso que é o contexto cibernético da coisa. E aí, como é que isso é feito no contraponto, né? Na parte pericial? Teve uma fraude lá no internet banking do teu banco, e aí tu abriste uma ocorrência dentro do banco, ele faz boletim de ocorrência, e tu vais querer que o banco avalie aquela situação para tu ser ressarcido ou não, né? Então, mas em média, vou dar uma dica para vocês logo, 99,9999% dos casos, tá, o cliente é ressarcido. Existe uma circular aí do Banco Central que diz que, apesar dos pesares, em miúdos, apesar dos pesares, a culpa é do banco, né? Então, tu vai ter que dar o teu jeito lá de ressarcir. Cara, acho que no tempo que eu avaliei lá fraudes, me corrija se eu estiver errado, Roberto, todas as vulnerabilidades, as fraudes que tiveram foram ressarcidas, né? Todas. O usuário tinha a máquina dele lá, sei lá, eu vou exagerar, claro, o Windows 98 podrão, não interessa, é problema do banco, entendeu? E aí acabava que ressarcia. Tipo, mas ele clicou no formulário 555 mil vezes para confirmar o cadastro dele. Teve um cliente lá que ele preencheu todo o cartão de batalha naval, né? Ele recebeu um e-mail, clicou, conheceu a página do banco e ele foi preenchendo todos os dados. Pô, então, assim, né? Não existe patch de segurança para a estupidez humana, né? Então, paciência. Não tem, cara, não tem. Então, assim, esses aqui são os principais tipos de exames periciais que a gente vai fazer, que a gente é acionado para fazer. Crime de informática que são praticados no caso, o cara vai fazer a perícia num computador ou num dispositivo móvel qualquer, eles são praticados em algum dispositivo eletrônico. E aí sempre tem aquele gente que pergunta, mas tio, internet das coisas, eu posso de repente considerar lá que uma casa inteligente e vulnerável pode ser alvo de uma perícia, de uma análise? Sim, pode sim. É possível, existe umas teorias dos caras também da IBM aí, de tu teres acesso a... Vou dar um parêntese rapidinho, vocês ouviram falar da Mirai Botnet, né? Ela se fazia valer de dispositivos conectados na internet das coisas, né? E de parava ataque de negação de serviço, e aí ficou mais registrado com relação àquelas câmeras de segurança e tal, né? Pois é, então assim, voltando. Então, esse tipo de contextualização também é passível de perícia, né? Dispositivos investíveis, tudo que está conectado à internet, que é passível de sofrer um ataque, é passível de perícia. Dentro disso aí, tu pode fazer um exame no local que ocorreu aquele evento, no dispositivo também, seja dentro de uma lan house, ou chegou um telefone celular para ti, ou alguma coisa nesse sentido, ou então tu fazer um mapeamento de identificação de um alvo que foi atacado em algum lugar, ou então que tu fosse demandado para fazer uma análise de algum cliente qualquer, de alguma pessoa qualquer, que não necessariamente obrigue que tu vá até um lugar para fazer uma verificação, mas que seja demandado para aquilo e aquilo seja levado até ti para tu fazer a análise. Ou aquela coisa, né? O cara está lá em Chapuri do Oeste, né? Ele está aqui em Belém, e aí tu vai ter que fazer a análise pericial. Né? Então tu tem que poder estar na máquina do cara para poder fazer umas análises lá e tal. É recomendável ou não? Não é. Mas às vezes é a única maneira que se tem de você fazer a coisa. O cara está cliente do banco e ele tem a conta lá em Chapuri do Oeste, lá em Nossa Senhora do Fugido. Né? Então, tem, cara. Tu vai ter que fazer remotamente, se tu conseguir conectar. Né? Porque aqueles links de 56K são maravilhosos, né? Via satélite, delícia. Então, assim, dispositivos de armazenamento são os mais solicitados. Quem nunca teve problema, né, com perda de dados, né?
Isso aí é meio que default. O cara sempre tem um problema de, a tia do primo do irmão da cunhada da sobrinha da minha sogra lá teve um problema no pendrive que deu problema, ou então na câmera que perdeu as fotos, ou no computador que desligou e não ligou mais, né? Isso aqui sempre é mais solicitado e é o que mais dá dinheiro. Mas, tio, precisa necessariamente ser perito para poder recuperar dados? Não. Tu pode pegar um HD para recuperar dados aí e cobrar, né, com o seu serviço e tal. Mas quando acontece alguma coisa que demande a perícia computacional, geralmente o cara paga o que ele fez. Né? O cara acha que na imagem de pedofilia, o cara paga ou oculta. Então, geralmente o meliante ele vai apagar os rastros dele. Então é nesse caso que tu vai ser direcionado a poder fazer recuperação de dados. Né? E aqui tu vai ter essas fases de fazer a coleta, examinar, analisar e formalizar aquilo, tudo que tu analisaste. Né? Apresentar aquilo para quem te solicitou ou para o Poder Judiciário. Né? O senhor doutor, juiz, magistrado. Né? E agora a gente tem uma coisa muito nova, além da internet das coisas, né? Aparelho, telefonia celular, tablet, dispositivo no móvel e, acredite, videogame. Né? Então é possível também você fazer extração de dados de videogame. Né? Já aconteceu de uma demanda de um amigo meu, ele tem que analisar um videogame aí porque ele foi acusado de baixar uns jogos aí e piratear o jogo do PlayStation e tal. E aí ele teve que fazer umas coisinhas aí, mas já cai também para passivo de análise, para saber se o cara realmente fraudou aqueles jogos e tal. Isso que muita gente já está começando a migrar para aqueles jogos online, que é uma chatice. Bom, e aqui, além disso, dessa contextualização de dados, né, é possível também tu recuperar mensagem, ligação, agenda. Não pensa você que se você recebeu uma mensagem lá, né, meu querido amigo, você tem um rolo, né? Um rolo. Aí você recebe uma mensagem lá, no SMS, no WhatsApp, você apaga aquela mensagem, né? Lembrando que a oficial não vai saber, ela vai saber se ela conseguir uma ferramenta que para aquilo. O fato de tu apagar uma mensagem do telefone celular não significa que ela foi apagada. Ela foi só marcada como deletada no telefone celular, para ser operacional no telefone celular. É igual com o computador, parceiro. Vocês são de TI, né? Com certeza vocês já viram e ouviram na arquitetura, né, paradigma de von Neumann, né? Então o telefone celular, ele é um dispositivo computacional tranquilo. Então é possível você recuperar dados que trafegaram pelo telefone celular tranquilo. Tem ferramentas que fazem isso. Eu vou mostrar mais para vocês aí. Não, o mecanismo, vou dar aqui das férias. Eu vou falar para vocês depois aqui. E tem os equipamentos também que tu compras assim, tipo $30 mil e tal, baratinho. E aí dá para fazer isso. Beleza. Mas eu vou mostrar para vocês assim, como é que é. Sistemas operacionais que fazem isso e tal. Então, assim, e a verificação de sites, né? Aqueles sites fraudulentos e tal, que você vai verificar quem é o dono daquele site, fazer uma busca, cópia do conteúdo daquele site para poder verificar o que tinha naquele site que fez com que aquele cara preenchesse lá os 45 campos de dados da bateria naval dele lá naquele site que ele foi direcionado. Então, assim, tudo que é passível de você fazer perícia, tudo que é periciável é um vestígio digital, tá? Tudo que está no teu telefone celular, no teu game, daqui mais um tempo na tua geladeira, na tua televisão. A tua televisão está conectada na internet, é mais Smart TV, ela é passível de ataque, tá? Eu até proponho, quem tem, por exemplo, aqui em casa, quem tem em casa Smart TV, e quem tem, por exemplo, dispositivo Android, baixa um aplicativo chamado Zent. E lá ele tem um scanner, ele faz um scannerzinho lá de vulnerabilidades, e eu até descobri na minha Smart TV da Samsung que ela tem uma porta vulnerável, lá, uma vulnerabilidade, que se tu usares o Nmap lá, com Nmap já, ele tem um Nmap embutido, eles fazem umas análises de varredura na rede lá e tal, e descobri na minha televisão lá que ela tem uma vulnerabilidade que se eu usasse o Metasploit eu conseguiria explorar a vulnerabilidade, de ficar mudando de canal, ou atribuir, por exemplo, o canal 10 para o canal 7, essas zoeirinhas assim, besteira, sabe? Mas ela é passível de um ataque, né? Nada impede de o cara, né, fazer uma brincadeirinha com ela. Então, olha só, perícias mais solicitadas são essas aqui, que a gente mais atua, né? Redes, sistemas e mídias e equipamentos. Mídias e equipamentos acaba sendo poder fogo aqui sempre chega, porque quando vai chegar para a gente fazer uma análise de um ambiente computacional qualquer, sei lá, uma internet banking, uma fraude bancária, uma fraude até em ambientes veiculares de carro, sim, né? Acho que vocês viram recentemente, um cara que conseguia ter acesso remoto aqueles computadores de bordo de Cherokee, de Jeep, né? Para poder mudar a rota. Os caras conseguiam acessar, já conseguiram quebrar a segurança até de um rifle de alta precisão, que tem um sistema operacional baseado em Linux. Então os caras conseguiram enxergar código malicioso para que aquele alvo
que o cara estava mirando fosse manipulável. Então, tipo, conseguia mudar as coordenadas do alvo pelo sistema operacional do rifle, de alta precisão. Então, isso foi uma retrasada. Tem umas coisas assim, meio malucas, assim, sabe? Então, os caras conseguiram injetar código malicioso nesse tipo de coisa. Então, teve uma apresentação em 2013 de um cara israelense que desenvolveu um aplicativo que injeta código malicioso na antena de comunicação entre um avião e a estação, né, que faz o controle, torre de controle do avião. Então ele consegue interceptar o canal de comunicação, ler aquilo e injetar rota maliciosa, expulsar GPS e tal. E aí, pelo menos o governo canadense que ia tomar uma providência para resolver aquele tipo de problema. Bom, voltando aqui. Então esses são aqui os principais tipos de perícia que a gente faz. De redes, de sistemas e de mídias. Mídias eu acabei de falar. Redes é como, por exemplo, tem aqueles ataques de delegação de serviço, ou então vazamento de informação, espionagem, né? Ou então tu conseguir tentar acompanhar alguma coisa acontecendo em tempo de execução. E sistemas como que tem aquela malware, analisar sistemas que fazem algum tipo de comportamento inadequado. E assim, toda e qualquer coisa que tu conseguir extrair de um dispositivo de armazenamento, de um ambiente computacional, de uma rede de computadores em que tu pega lá de log do roteador, do switch, de um telefone celular, de onde quer que tu conseguir extrair dados, onde quer que tenha logs, tu consegue ter dados digitais periciados, né? É passível que tu conseguires fazer análise disso daí. Tudo que tu consegues extrair é perfeitamente tranquilo para tu começar a empregar como valor probatório como o Inácio falou, numa perícia, né, quando tu é de acusação ou de defesa. E, em cima disso, quando tu quer acusar alguém, dizer que aquela pessoa fez alguma coisa, tu consegue estabelecer um nexo de causalidade. Né? Tu consegue dizer que uma fraude, né, uma vítima, ela foi suscetida a uma fraude, essa fraude foi praticada por alguém, logo, essa vítima está associada com um agente qualquer, e aí, por tabela, tu vai ver que a fraude ela foi praticada por um agente. Seja eu disponibilizando lá um link de internet, de falsa de internet bank, para o cara clicar e ele acessar o banco. Né? O simples ato da vítima clicar e ser direcionada por uma página falsa, se tu conseguir provar aquilo, já está conseguindo correlacionar que ela foi uma vítima de uma fraude para alguém que disponibilizou aquele conteúdo indevido. Né? E assim, como eu estava falando agora há pouco, né, é perfeitamente possível você recuperar arquivo, recuperar e-mail apagado, recuperar mensagem, recuperar mídia formatada. Computador, né? Geralmente quando o cara vai trocar de computador, não sei vocês, né, mas eu sou meio perturbado. Todos os meus HDs de computadores eu tiro, nunca repasso para ninguém com meus HDs. Eu tiro o HD e quebro o HD, literalmente quebro mesmo. Né? Porque é possível você recuperar dados de um HD até depois de 25 formatações. Né? A menos que você faça o wipe, né? E eu não sou perturbado com isso, eu faço o wipe mais 5 vezes para garantir que realmente o negócio foi apagado. Porque o wipe, quando tu pega o wipe, né, ele apaga e peixe pro zero, ele apaga e peixe pro zero, ele apaga e peixe pro zero. Eu faço isso mais 5 vezes para garantir, né? Aí, teve uma situação uma vez aí que eu cheguei até a tentar fazer em cima de um wipe, um HD que eu tinha feito o wipe, tentar recuperar dados do HD. Aí quando eu não conseguia, eu me convenci de que dava, passei de frente. Mas assim, basicamente é isso que acontece. Então o wipe ele faz isso, ele apaga e peixe com zero. E aí por isso que ele vai estourar as possibilidades de recolocação de dados em cima de uma trilha qualquer. Então assim, dentro desse contexto computacional, pericial, existem 4 tipos, né, de evidências digitais. Né? O vestígio por si só, que é um indicativo de que alguma coisa aconteceu. Um indício já, que é que conseguiram materializar que aquele vestígio pode conter alguma coisa relevante. Uma evidência, que é aquele teu indício já processado e tu consegues provar que algo evidente realmente aconteceu. E a evidência processada, que é a prova cabal de que realmente aquilo aconteceu, está provado por A mais B e não tem como, né, está provado lá, o cara conseguiu provar via logs que o cara realmente, sei lá, manipulou uma página, manipulou dados, interceptou dados, enfim. Então, desde do estado bruto da coisa, do estado cru, do vestígio, eu consigo definir ele, processando ele, definir ele como algo mais válido para uma prova pericial. Né? Então, olha só, isso aqui é tudo que é lugar que eu tenho fonte de vestígio. Computador, servidor, dispositivo de rede, mídia diversa, tablet, telefone celular, o que vocês quiserem. Tio,
Telefone, aquele telefone iWatch da Apple, né? Claro que é, com certeza. Onde passar dados, onde passar informação eletrônica, é passível, sim, de você recuperar dados. Câmera fotográfica, telefone celular, né? Enfim. E olha só, essas é que são aí as fases meio que default. Vocês vão ver isso na literatura bem mais completo, até bem mais reduzido, mas no geral, né, pela prova dos 9 e tal, essas são as fases obrigatórias de uma perícia computacional. Tu vai ter a coleta, o exame e a análise do resultado. O que é isso? Na coleta, tu vais inicialmente, né, fazer a identificação do local, isolamento, bater foto e iniciar o procedimento de coleta, que é documentar tudo que está vendo na tua frente, bater foto, verificar se realmente aquilo não foi manipulado. O que é que muita gente bate em laudo pericial e perde? É essa fase aqui. Gente já conseguiu, até o Inácio pode confirmar isso com vocês, teve gente que já conseguiu bater em um laudo da Polícia Federal. Por quê? Porque, acredite, não é sempre que um perito de informática vai ao local de informática fazer a coleta do equipamento. Né? Vai o agente, ou então vai o escrivão, né? O escrivão vai com a gente, o delegado e tal. O cara que é especialista na informática, ele não vai. Então, até recentemente, a polícia estava fazendo um treinamento para os agentes, para eles como é que eles têm que fazer a coleta. Por quê? É aqui que é mais batido. Questionar se realmente o cara seguiu os procedimentos operacionais padrão para poder fazer a coleta de uma mídia computacional qualquer. E em cima disso aqui que vai proceder. Todas as tuas análises, todos os teus exames e as tuas análises. Os teus exames vão tentar verificar, assim, tudo que tu puderes extrair e correlacionar com aquele evento que tu está analisando. Tudo que tu conseguir monitorar, identificar, setar, documentar e fazer a análise pericial como um todo. Né? Pegar tuas ferramentas lá e fazer mapeamento de correlação de eventos, mapear pessoas, reconhecer se realmente alguma coisa aconteceu ou não, e aqui que tu vai conseguir extrair informações mais precisas para aquela tua análise pericial. Isso aqui é que vai compor o teu laudo pericial. O teu laudo pericial ele vai ser fundamentado em cima de toda a tua análise, né, para tu conseguir concluir uma prova, dizer que realmente aquilo aconteceu, porque e dar uma conclusão pericial daquilo. Aí sempre tem aquela pergunta, e se eu não conseguir concluir nada? Não conseguir concluir nada, não concluir nada. Né? Ponto. Não limite-se a responder apenas o que foi perguntado. Né? Então, se tu não conseguir responder, não responde. Não vai inventar coisa e tal, porque isso é problema. E aí, no modo pericial, se der para tu chegar a uma conclusão, ótimo. Se não der, aí paciente. Não foi possível, com base no que foi analisado, não foi possível chegar a uma conclusão. Aí, bom, beleza? Modo pericial. Bom, na prática, é isso que acontece. Né? Tu tens um mandado judicial, tu vai lá no local do crime fazer a busca e apreensão, faz todo aquele procedimento de coleta, né? Bater foto, coleta, preservação, e aí tu leva isso para o laboratório, né? Quando tu conduz aquilo para o laboratório para tu fazer as tuas análises periciais efetivamente. Né? Só um adendo que eu não falei ainda agora, tudo é feito em cima de cópia, nada é feito em cima de original. Então tu vai pegar tudo que está lá nas tuas mídias originais, fazer a cópia, duplicar aquilo, e avaliar aquilo dentro da perspectiva forense computacional, mas nas cópias, nunca nas originais, porque senão tu vai manipular a prova. Então tu vai pegar aquela prova, copiar aquilo para uma mídia secundária e fazer análise na cópia, nunca no original. Tio, como é que eu vou garantir que realmente aquela cópia é igual à original? Hash. Né? O cara vai ter ferramentas que vai fazer isso. Cópia, ele vai pegar aquela mídia A, clonar para uma mídia B idêntica e garantir que aquela mídia B ela é igual à mídia A. Aplica um cálculo hash matemático, um cálculo hash em cima da mídia A, dá um valor no número x. Esse número, esse cálculo empregado na mídia B, tem que dar o mesmo valor x. Se der um valor y, aquela mídia foi manipulada. E aí aquilo foi quebrado, tá? Já era. Tá? Em cima disso, vai fazer a análise na cópia, e aí, essas análises que eu falei, tu vai fazer verificação de mensagem de e-mail, documentos, imagens, registros, fazer a verificação com ferramental, né, próprio para isso, em cima da tua mídia que está avaliando, e em cima disso aí tu vai fazer a documentação e o laudo final. E aí sempre tem um carinha lá, que é a cadeia de custódia. É tu documentares tudo que tu fizeres. Dizer que tu chegaste no local tal hora, foste fazer tal coisa tal hora, passaste aquela mídia para tal pessoa tal hora. É fazer um mapeamento e a documentação de tudo que tu fizeste naquele ambiente computacional, naquela mídia que tu estava avaliando. Tu foste num lugar lá e tu apreendeste um telefone celular, aquilo tem que ficar documentado e outra pessoa tem que corroborar com aquilo.
Então tu tem que ter alguém que realmente condiga contigo, que diga, olha, realmente ele foi lá e pegou aquele telefone celular 2,10. Então, beleza. Quando o cara é perito oficial e tal, então sempre tem alguém com ele, então tem que ser pública, mas sempre tem cara sempre tem alguém com o cara. Ele nunca vai sozinho fazer um recolhimento. Se o cara for sozinho, está errado. Então ele sempre tem que ir como, nem que seja como uma autoridade policial. O perito sozinho não pode, não é de ofício dele fazer isso e sozinho num lugar recolher mídia. Ele tem que ir com uma autoridade policial. É ele que tem a autonomia para ir lá, pé na porta, tapa na cara e pega a mídia, né? Olha só para vocês terem uma ideia aqui, olha que legal. Como é que as coisas são, né, no mundo perfeito, né? Olha só, bonitinho, né? Só que nem tudo é um mundo perfeito. As coisas, às vezes, saem um pouco do normal. Como é que, por exemplo, você vai conseguir fazer análise, né? Fazer busca e invenção em lugares, né, malucos, né? Que nem tudo é perfeito. Ou então, em lugares excessivamente arrumados, né? Então, sempre existe os dois extremos, né? Tem também alguma coisa de identificação meio requengué, mas também tem outras coisas mais, né, robustas, né? Então tem toda uma contextualização da prática que nem sempre é o melhor dos mundos, né? Você vai chegar num lugar meio capenga mesmo, isso é normal, tá? E é isso que vai te garantir que tu faças toda a tua relevância de colhimento pericial, né? Saber como que tu vai coletar, o que tu vai coletar, quanto tu vai coletar, o que tu vai identificar, essas coisas todas, beleza? E aí, obviamente que em cima disso tudo, tu vai ter que fazer sempre a preservação, né? Garantir que aquilo vai ser preservado do início ao fim. Desde a hora que tu coletaste até a hora que tu analisaste, que não foi manipulado, que aquilo pode ser utilizado em juízo. E olha só, eu falei para vocês agora há pouco da cadeia de custódia, né? É isso aqui, ó. A cadeia de custódia é para tu verificares a rastreabilidade de quem fez o que com a mídia, né? Quem pegou, quanto pegou, o que pegou, que horas pegou, o que fez, quanto levou, de onde veio, para onde vai, né? Se alguém entrar aqui no meio, põe também aí, né? E fulano de tal, tipo assim, no dia tal hora eu entreguei a mídia para o fulano de tal, tá lá com ele, ele vai, assina junto contigo, tá belezinha lá, é um documento que vai ficar garantido para tu fazer a rastreabilidade da manipulação da mídia, né? Esse é um documentinho de cadeia de custódia, né? E olha só, coletar dados, tudo que tu possas imaginar, como eu falei agora há pouco, é passivo de coleta de dados. Qualquer tipo de dispositivo de armazenamento tem possibilidade de tu coletar dados. Telefone celular, relógio, dispositivo SSD, computador, enfim. Deixa eu ver. A coleta de dados, basicamente, ela é feita em cima de ferramental, né? Tu vai fazer sempre a parte de procedimentos adequados para tu, obviamente, homologados e fazer aquela coleta daqueles teus dados, né? E tu vai ter que garantir que aquilo é íntegro do início ao fim. A ferramenta faz isso, né? A ferramenta já faz a coleta, extração, aplica hash, calcula direitinho, diz que a prova A é igual à prova B, e aquilo está tudo sendo dentro dos conformes. A cadeia de custódia é o procedimento de tu documentar toda essa tua coleta de dados, identificar tudo que foi coletado e foi manipulado ao longo do processo, né? Ao longo de toda a perícia. E aqui, ó, o que é que vai ser mais prioritário de tu coletar e o que é que vai ser menos prioritário? Como eu estou falando para vocês, a ferramenta faz isso. Ferramentas periciais, eles conseguem fazer uma análise para ter menos esforço, gastar menos tempo e ter mais eficiência no processo de coleta de dados. Então é possível tu fazer toda a tua análise pericial em cima de um ferramental que vai tipo assim, deixa a ferramenta fazer para ti. Vai ter que ter ali uns cliques ali de ajuste, de otimização e tal, mas a ferramenta faz para ti aquilo ali. E ela faz também a tua cópia bit a bit. Ela vai fazer o teu clone lá da tua mídia A para a tua mídia B para garantir que aquilo vai ser preservado direitinho, né, sem manipulação, sem nenhum problema. Essas cópias que são bit a bit, elas são feitas por ferramentas, elas são bem mais demoradas, mas elas são muito mais eficientes de serem manipuladas, tratadas do que tal Ctrl-C, Ctrl-V, digamos assim. Tá? Olha, bom, e assim, basicamente, tudo que tu puderes evidenciar que não está sendo manipulado por ti, ele é pertinente caber dentro de uma perspectiva pericial. Dizer tudo que foi manipulado, acessado, que horas foi feito, né? Que é aquele famoso lá, MAC-time, né? Modification, Extraction, né? Creation time é data de criação, modificação e acesso. Então é sempre bom tu ter isso também mapeado para tu garantir que realmente aquelas evidências não foram manipuladas por ti. Aquilo ali, tá? Quando eu cheguei já estava assim. E, assim, ferramenta também, né?
ela consegue pegar tudo que é relevante para a tua análise pericial. Tudo que está em memória, tudo que foi processado, tudo que foi armazenado, que está deletado, que está ocultado, que está por alguma técnica de forense e tal, está tudo ali. É uma cópia exata. Cabe, né, a tua expertise, teu funcionamento lá, começar a verificar o que tu vai analisar. Obviamente que, assim, com o tempo, né, no começo, o cara vai começar a fazer cópia de tudo, analisar tudo e tal, dar uma louca no cara. Mas, assim, o tempo não é um aliado, né? Então, sempre a gente vai ter que ter a melhor maneira de otimizar o processo da coisa. Mas, como eu estou falando, a ferramenta faz isso. Ferramentas conseguem identificar o que é pertinente, o que não é pertinente e tal. Aí, claro, aqui a usabilidade, ela vai te dizer com a experiência, né, o uso vai te dizer como usar aquilo de maneira mais eficiente. E aí a mesma coisa, localização de dados, né? Eu falei isso no começo, aqui é só para enfatizar a mesma coisa. Saber onde que os dados vão estar efetivamente. Saber as características daqueles dados. Por exemplo, tu vai lá e vê um arquivo TXT de 10 MB. Isso não é muito normal, né? A menos que aquilo seja um login de servidor. Ou então tu vês uma imagem de alta resolução de 2K. Né? Então algumas coisas assim tem que ser meio que ligadas às flags, porque é aqui que rola a técnica de forense. De maneira que os caras têm que ocultar, né? Colocar imagem dentro de imagem, texto dentro de imagem, código malicioso dentro de apresentação, enfim. É aqui que é essa percepção, né? essa distinção, bom senso da coisa que vai começar a rolar aí. Entender a coisa a nível mais interno. E aqui, ó, feito isso, processado isso, e aí tu vai fazer a tua análise pericial como um todo, tu vai pegar todo aquele teu contexto que foi analisado, tudo que o teu ferramental manipulou não, né? Analisou, avaliou, e tu vai colocar isso dentro de um relatóriozão lá, né? Vai dizer, vai relatar tudo que tu fizeste. O que tu fizeste, não fizeste, o que aconteceu, e tal, qual foi o problema, não sei o que, tu vai fazer uma descrição de todo o teu procedimental técnico, e aí tu vais guiar o teu laudo, né? Dar uma conclusão para aquilo e dizer, aconteceu tal coisa, ou não aconteceu tal coisa. Né? Então, assim, a ideia de um laudo pericial, a ideia das provas técnicas é que tu tenha 2, 3, 10, 20 peritos que façam as suas diferentes análises e eles cheguem sempre a uma conclusão. Não é recomendável, não é best practice, 2 peritos terem 2 conclusões diferentes. Então, as procedimentos garantem esse tipo de coisa. E aí, ó, tá aí. Esse aqui é um jeitão de um laudo pericial. Né? Basicamente, o Inácio falou mais ou menos para você, mas basicamente o laudo pericial tem que ter esse jeitão aí. As finalidades, os autores, resumir o que aconteceu, correlacionar as evidências e tal, fazer toda uma apanhada metodológico, né? Dizer o que tu utilizaste técnica, quais foram os programas, quais versões e tal, e dar a tua conclusão. Dizer o que aconteceu, o que foi analisado, se foi possível comprovar que realmente houve uma fraude lá de R$80 mil no Netbank do caso. E aí, anexar, né? Que, assim, tu vai fazer um laudo pelo perito judicial, faz um laudo de 85 páginas. O juiz só vai ler a conclusão. Aquelas 85 páginas lá vão ser perdidas, assim, perdidas entre aspas, né? Mas ele não vai ler aqui. Não vai. A menos que ele no meio outro perito e tal, mas ele vai para a conclusão, vai só ver foto, é aquela coisa, né? Que não sabe ler, ver foto, né? O cara vai ver foto e vai ler a conclusão e bom. E aí vai tomar a conclusão dele em cima da tua conclusão. Né? E aí, olha só, ferramenta que eu falei para vocês, são essas aí, ó. Tá aí. Aqui, alguém perguntou agora, ferramental, tá aí, ó. Existem hardwares, existem softwares que fazem a parte pericial da coisa, né? Existe o FTK, o Encase, existem hardwares que fazem perícia computacional. O FTK, o Encase, o Renix, o Inex são excelentes ferramentas para analisar hexadecimal, fazer análise de ambientes computacionais ligados, né? O Apex, fazer análise computacional de alguma evidência, alguma mídia, recuperar dados, o Encase faz muito bem. O FTK também consegue fazer correlação temporal muito bacana. Então são ferramentas muito boas que tu consegues fazer toda uma apanhada pericial de evidências que aconteceram dentro da tua mídia. Né? Tio, isso pode ser analisado, esses softwares podem ser empregados para essas coisas novas aí de internet das coisas e tal, wearable devices. Já estão atualizando módulos para isso aqui, podem. Esses caras aqui ainda estão com uns probleminhas aí. Ah, tio, mas é um Inex, é Windows? Não necessariamente. Existe um Inex, uma outra versão de hexadecimal lá para Linux também. Eles estão abrindo o código para colocar isso em Linux, tá? Então é para tonalizar hexadecimal. Então aqui, ó, essa é a cara aí do FTK, né? Faz análise policial do FTK, ele vai te dar uma biblioteca de opções aqui do lado, vai fazer todas as análises aqui, te dar umas respostas mais concisas aqui dentro, tá vendo? O Encase, o Inex e o Encase são bem parecidos, né?
O index é mais específico para hexadecimal. O FTK tem um módulo bem aqui em cima, que eu não sei qual é, não lembro mais aqui, é ver em hexadecimal, tu consegue pegar a evidência qualquer que ela achou, e tu mandar ver o hexadecimal dela aqui. Existem hexadecimais padrão, né, que tu consegue já pôr no cabeçalho, ficar se aquilo é uma imagem, se aquilo é um texto. Então, por exemplo, se ele te dá um artefato lá, que tá ali, tu tá vendo uma imagem, e no hexadecimal, em cima, no cabeçalho, ele define aquilo como um dó, tem alguma coisa errada, né? Então, é esse negócio do feeling, da experiência que eu falei para vocês. O X, ele faz isso daqui, basicamente é específico do hexadecimal. O encase é o concorrente do FTK. Ele faz basicamente a mesma coisa. Se você for ver, é a mesma cara. Tem um módulo de navegação aqui no FTK que habilita um lado aqui, igualzinho o Windows Explorer, exatamente assim. Igualzinho, é idêntico. Né? Mudou outras coisas e tal. A gente prefere um, prefere o outro e tal. E o Radix, que ele é live, né? Ele dá um boot por ele, manda dar o boot drive, e ele tem uma série de ferramentas aqui que tu vai clicar lá e verificar quem usou o computador na hora de tal a tal, o último usuário, ele faz um apanhado daquele Event Viewer, né? Ele faz uma série de logs, tanto para sistemas Windows-like quanto Linux-like, né? Aí ele vai te dar todo um compêndio aí de dados que tu pode analisar e avaliar. Tá aqui, ó. Tem o Linux Radix, tem o Linux FTTK, tem o Linux Kali, que todo mundo já ouviu falar, né? E tem o Kali, que são sistemas operacionais também, ao usar perícia, né? O Kali tem um módulo lá só de forense, mas ele é mais conhecido como o cara que faz pentest, né? Mas ele tem um módulo lá só com ferramentas para fazer teste, análise forense computacional. O FTTK é uma versão brasileira, né? Ele é um Ubuntu adaptado para fazer Forensic Digital Toolkit, né? Então tem uma parte dele aqui que é só com as fases da perícia computacional aqui, ó, coleta, exame, análise e tal. E aí, cada uma dessas aqui, ele vai fazer análise, ele monta um relatório para ti também, tudo automatizado. O Paulo Neocampo, que foi o cara que fez esse sistema operacional, a ideia dele era tudo isso que eu falei, colocar aqui, né, no sistema operacional dele. E o QI, né, que é também uma interface gráfica, é um sistema operacional com uma interface gráfica muito bom para fazer, principalmente análise de artefatos web, né, fazer análise para servidores web, páginas falsas e tal, ele é muito bom. Ele vem com um Autopsy e faz umas análises de grau de cache muito boas, né, umas opções bem legais aqui dentro. E o Edix, que é uma versão aprimorada do Edix cometido agora, não live, é um alimentado, que é a mesma ideia dos outros, que é fazer análise pericial, né, computacional, automatizada. Se vocês forem ver, vocês vão ver que os sistemas operacionais que basicamente tem a mesma ferramenta um dentro do outro, né? É mais ou menos isso. E assim, hardware. O que existe de hardware? Eu não vou ler, porque eu prefiro que vocês vejam a ideia da coisa, como é que é legal. Olha só, esse aqui é um dispositivo pericial móvel, né, que você consegue levar para um local de química de informática, e aí tu tens um notebook, HDs espelhados, um bocado de artefatos e parâmetros aqui dentro que tu vai conseguir fazer uma análise computacional no local. Então, eu não consigo, por exemplo, pegar um HD de um servidor lá do Banco Central para levar para o laboratório. Vai com esse carinha aqui, ele vai fazer esse patinho lá dentro. Esse carinha aqui, o Fred, ele faz duplicação forense, quando tu coloca um HD ali, e um HD original, um virgem aqui, ou um formatado aqui, ele copia até 10 HDs, né, sincronizados ao mesmo tempo, né? Então, tu vai fazer uma busca e apreensão aí de um lugar qualquer, que tu pegaste 10 HDs, fazer isso um por um, né, demorou pra caramba, faz isso de uma vez só. Tem esse carinha aqui que ele captura sinais Wi-Fi, consegue fazer análise de tráfego Wi-Fi, uma distância de até 5 km, então ele consegue pegar as pontos Wi-Fi daqui até 5 km de distância, né? E ele é muito utilizado em aplicações militares e tal, para espufar, interceptação de comunicações militares. E tem esses aqui que são específicos para essa nova leva aí de mobile, né? Só fazem análise de equipamento de mobile. Outra coisa, tio, eu posso comprar isso aqui? Existem empresas, a Celebrite, por exemplo, só vem para governo. Tem umas coisas aí que só vem para governo, e não vem para pessoa física, nem qualquer tipo de pessoa. Tá? Mas é fazer só isso aí, solução comercial só para forense, só para mobile, né? A Celebrite, ela só faz venda para governo. Vou colocar aí e já é. Beleza? Então, assim, só para a gente finalizar, o Inácio falou para vocês, o perito tem que ter nível superior e ele tem que trabalhar ali em cima da área dele de conhecimento. Então, o Inácio falou para vocês, é bom para ter uma certificação, ter experiência e tal, mas geralmente funciona quando o cara ele é perito de juiz, ele é nomeado por um juiz para fazer uma perícia qualquer e ele tem um prazo para acabar uma perícia dele e o horário dele é estipulado pelo juiz. Quando o cara é um assistente técnico das partes, como o Inácio falou, ou ele vai acusar ou ele vai defender
defender alguém contratado para alguém. Ele vai avaliar um caso qualquer, ou vai acusar, ou vai defender alguém. É a mesma coisa. Precisa de nível superior, precisa dele também. E o cara vai estipular o preço dele. O cara que ele é investigador numa empresa qualquer, por exemplo, lá num banco ou numa empresa qualquer, ele é contratado para fazer aquilo dentro daquela empresa. O trabalho dele é fazer aquilo. Então, tudo que ele fizer ali é sigilo da empresa, não pode ser levado para uma audiência ou exame de juízo. E a perito criminal é concurso público, né? O cara que faz aqueles concursos públicos lá, Renato Chaves, esse Instituto de Criminalística, Polícia Federal, tá? Né? E tem também as certificações que, assim, eu não vou focar muito em certificação, porque eu sou meio, não curto muito, sabe? Mas, assim, as certificações mais importantes são essas duas aqui. A Ethical Hacker e a Forensic Investigator da IC Council. Como é que é? Tu precisa comprar o curso, tu estuda, paga a prova, vai fazer. Né? Essa aqui estava $750, essa aqui estava $500. Passa de uma vez no cartão só, e aí é só uma chance. Perder, perdeu, já é. Né? Então é bem complicado. Essas são as mais importantes. E olha só, para vocês ficarem assim, para finalizar, mesmo assim, para dar aquela incentivada, quanto é que ganha um cara desse? Geralmente a gente cobra em média por hora de trabalho de 150 a 300 reais por hora. Tá? Então tu levaste lá 10 horas para poder analisar um HD lá e tal, depende da complexidade e tal. Isso pode chegar até 500 reais. O Inácio vai ter uma tabela nova, já está aumentando isso aqui para 450. Né? Então assim, claro que, por exemplo, tu não vais cobrar 450 reais a hora de um cara que pediu para tu analisar um disco, vou falar uma besteira, né? De 1 mega. Porra, pelo amor de Deus, né? Tem necessidade disso aí. Mas também tem um bom senso. Imagina que lá a Friboi te contratou, né? Para tu fazer, vai que a carne não tem papelão, né? Então, tu não vai também cobrar 10 reais a hora, né? E o perito oficial são das polícias, né? Instituto de Criminalística, que inicialmente ganha de 5 a 10 mil reais no mercado, né? Concursado. E a Polícia Federal, essa lei aqui, ela está determinando o salário dos caras começar em 23.400, sendo que a partir do ano que vem, em classe especial vai para 30.930 e poucos reais mensais. Né? É a carreira mais bem paga, né? É a de perícia, né? Da Polícia Federal. Né? Então, dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom. Então, gente, para finalizar, é só para vocês terem essa contextualização de que crime cibernético está evoluindo pra caramba, a tecnologia evolui todo dia, toda hora, todo momento. E, cara, os caras sempre estão à frente da gente. Quando tu está pensando numa maneira de corrigir a coisa, já tem alguém pensando na vulnerabilidade daquela coisa. Então, o contraponto da segurança, ele vai sempre um pouquinho atrás dos atacantes. Então, geralmente, o cara aplica um pacote de segurança para uma vulnerabilidade que foi descoberta agora. Então, tu vê esses fóruns de vulnerabilidade de dia zero, o cara lançou o Windows agora, daqui a 2 horas, acho que tem o Windows, né? Não é um exemplo, né? Mas tá. O cara lançou um sistema ABC lá, agora, daqui a 2, 3 horas tem vulnerabilidade daquele sistema. Né? Então, os caras estão afiados pra caramba. Né? Essa é a ideia da coisa de tudo, tentar acompanhar os caras. E é isso aí, ó. Tem essas referências também, além do Tratado de Computação Forense, claro, né? Tem essas referências aqui, que vocês encontram isso aí em qualquer livraria. O livro do Leotério, o livro do Sandro Melo, o livro do Marcelo Antônio. Eles são todos voltados à perícia computacional e na internet tem aí a Forensic Magazine e tem a revista de Imprensa Digital também online de graça. Essa aqui não é de graça, essa aqui é. Tu vai lá embaixo e tal, dá uma olhadinha, tá bem legal. E tem o nosso livro aí, né? A gente de novo tem que falar do livro, claro. O Camaleãozinho, né? É o Tratado de Computação Forense, que a gente lançou aí em setembro do ano passado. Beleza? É isso aí. Bom, valeu, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que eu já extrapolei. Mas olha só, para considerar que o negócio aqui não funcionou aqui no MEC, hein? Então, gente, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vem aí comigo.